6 a 8, não, gente. Esse período entre 6 a 8 é para fazer a apresentação. E aí, com 9 meses, que começa a ter uma importância nutricional um pouquinho maior. Então, entre 6 a 8 é muito pouco alimento que esse bebê precisa. Então, o que vocês vão trabalhar aí com o bebê de vocês, para quem aí tem bebê menor de 8 meses, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, né, tem uma importância nutricional muito pequena. Então, vamos pensar assim, qual é a principal, o que o bebê ele entende, né, que mata a fome dele é o quê? O leite materno ou a fórmula infantil. Ele fez 6 meses, ele não é porque ele fez meses que ele começa a entender que existe outra coisa para ele comer. Ele não sabe e os pais são os responsáveis por apresentar os alimentos para ele. E ele só vai começar a entender que o alimento é de comer. Ele não sabe que o alimento é de comer. Ele visualizando a família dele comendo. Porque como que esse bebê, por exemplo, é muito comum isso, as famílias hoje em dia, às vezes os pais trabalham fora, às vezes esse bebê não acompanha ninguém da família fazendo refeição. Porque às vezes a família faz a refeição no horário que o bebê vai dormir, né? Coloca o bebê para dormir, vamos comer? E aí ele nunca vê ninguém comendo. Então ele demora mais para fazer essa associação. E por mais que eles são pequenininhos, gente, eles prestam atenção em tudo. Tudo que a gente faz, eles querem fazer. Vocês devem observar aí na casa de vocês, se você está com algum objeto na mão, eles querem pegar. Se você vai tomar um copo de água, eles querem tomar. Você pega uma chave do carro, ele quer pegar, quer colocar na boca. Então, eles observam tudo que os pais fazem. E os pais são o quê? A segurança para ele. Então, como ele vai iniciar a alimentação, pode ser que ele se sinta inseguro. Assim, quando ele vai começar a engatinhar e vai começar a andar, ele precisa ter alguém apoiando ele do lado. Então, ele precisa desse apoio, né, da segurança dos pais. E aí, ele precisa começar a visualizar os pais comendo, para ele começar a entender esse processo de fazer a comida, sentar na mesa, comer, sentir prazer em comer. Se os pais têm aquela vida às vezes corrida, né, que às vezes não dá muita importância, às vezes acontece, os pais, a vida é tão corrida que às vezes não dão importância para as refeições. Ele vai crescer também não dando importância. Então, o hábito alimentar do filho de vocês, por mais que às vezes vocês façam tudo certinho agora, entre 6 a 12 meses, depois a tendência é eles acompanharem a gente, né? Nós somos o espelho para eles, né? Então, a tendência é eles ficarem igual a gente, porque eles estão analisando ali, visualizando a gente fazendo aquilo ali todo dia, né? Então, gente, o primeiro ponto aí para trabalhar com 6 meses, né? Essa familiarização, essa rotina alimentar, ele entender que o alimento é de comer, tá? Ter interação. E na hora que os pais forem oferecer alimentação, precisa ser um ambiente gostoso, então eles precisam interagir com o bebê. Não pode ter pressa, gente. Bebê come devagar, tá? Então, às vezes, os pais que querem dar comida correndo, estão sem paciência. Então, eu sei que às vezes não dá tempo, às vezes tem que retornar ao trabalho. Então, tenta se programar para que tenha um tempo tranquilo para o bebê. Porque, como eu falei, esse período entre 6 a 8 meses, ele tem que gostar de comer. Então, se a gente começa a dar comida com pressa para ele, né? Começa a ficar sem paciência, ficar muito preocupado com sujeira, tá? Isso é uma coisa muito importante. Então, o bebê tá lá comendo e tá, às vezes, a pessoa ali limpando a boca dele, limpando o cadeirão. Tudo isso irrita o bebê. Então, gente, a criança, ela vai fazer sujeira para ela aprender a comer. Independente se ele tiver 6 meses ou 1 ano. Se essa criança nunca pôde tocar no alimento e ela fez 1 ano de idade, ela vai fazer sujeira do mesmo jeito. Porque é igual para andar. Para andar eles precisam o quê? Às vezes cair várias vezes para aprender a andar. Para aprender a comer eles precisam também derrubar o alimento, entender aquilo ali, começar a ter mais habilidade com a mão para ele conseguir comer. Então, essa preocupação excessiva com a sujeira pode atrapalhar também. Tá? Então, tem que pensar nisso, não só em dar o alimento, mas em como vocês estão dando esse alimento, como que está sendo esse momento de refeição, tá? Então, vocês são responsáveis por fazer ele ter esse primeiro contato e esse contato ser prazeroso para ele, tá bom? Então, o primeiro ponto aí com 6 a 8 meses, né? Fazer ele gostar, ele ter essa primeira impressão boa, tá?
Então a primeira impressão é que fica mesmo, né? Se ele não tem essa primeira impressão boa aí nesses 2 primeiros meses, pode ser que isso prejudique ali quando ele já estiver acima de 9 meses, tá bom?